João 15. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Deus poderoso, Deus santo. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim: a videira e os seus ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu estava pedindo uma palavra para o Senhor. Eu li muitas passagens da Bíblia. Li muitas passagens. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta noite? O que o Senhor quer falar com as nossas vidas para conosco nesta noite? Glórias ao nome do Senhor. E daí veio a frase que diz em João 15:5: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O Senhor Jesus falando que pois sem mim vocês não podem fazer coisas alguma. Porque no começo ele vem dizendo: vocês estão limpos pela palavra. Nós aqui presentes estamos limpos pela palavra de Deus. E pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu falei: Senhor, o que mais o Senhor quer falar com o teu povo nesta noite, Senhor? Porque eu fui pedindo para o Senhor e eu recebi esta palavra às 7 horas da noite. Agora pedindo a Deus. Fiquei pedindo desde cedo a palavra para o Senhor, e Ele só me respondeu às 7 horas da noite, a palavra que era para falar nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós formos lá em, glórias ao nome do Senhor, em Atos 10, aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos 10, eu vou ler a partir do verso 34. 10:34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem, e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor Deus de vocês. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia? Começou na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde os mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão,
por nós que comemos e bebemos com ele, e depois ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falar em línguas e exaltaram a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém pegar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles responderam: eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Glórias a Deus. Deus falando que sem mim nada podeis fazer. Somos limpos pela palavra de Deus. Em Atos ele fala, relatando que irmãos foram batizados porque eles receberam a mensagem da palavra de Deus. E Deus vem falando para as nossas vidas nesta noite, que Ele nos deu unção, Ele nos deu autoridade, Ele nos ungiu. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus, como está escrito nesta palavra. Eles receberam a mensagem do Senhor, e ali o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Eles receberam um batismo de fogo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, Deus poderoso, e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Deus está presente em nossas vidas para nos dizer que a cada dia nós estamos sendo limpos pela sua palavra, que nós vamos ser podados por Ele, porque aqueles que produzem frutos serão podados por Deus, e aqueles que não produzem serão lançados no fogo. Mas eu acredito nesta noite que eu e você estamos aqui presentes, porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que enviou Jesus Cristo para nos resgatar, e nos deu autoridade em nome do Senhor Jesus, no Deus teu Santo Espírito, nos deu a sua palavra, nos deu as instruções de como nós devemos agir, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma passagem que Deus colocou ao meu coração, e eu acredito, amados irmãos, que Deus, aleluia, glória a Deus, vem falando da autoridade que Ele nos deu por Cristo Jesus. Muitas das vezes, nós que não temos usado a autoridade que Deus tem nos concedido. Glórias ao nome do Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Lá em Marcos 16 diz assim, vem falando de batismo novamente, falando do poder de Deus, que diz assim, glórias a Deus. Marcos 16, vou ler a partir do verso 12.
Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Estando ele a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Assegurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam no que os tinham visto depois de ressurreto. E disseram: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberdes algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Impondo as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor coopera com eles, conforme a palavra, com os sinais que o acompanham. Então Jesus falou que os sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais vão acompanhar. Nós vamos expulsar demônios, falar novas línguas. Glória a Deus. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Deus tem esse presente para a igreja. Deus tem esse presente para a nossa vida. Que nós possamos a cada dia mais estar ligado na videira, para que ligado na videira nós possamos receber palavras reveladas da parte do Senhor, para que nós possamos, através do Espírito Santo, dos dons que Ele tem nos dado, impor as mãos e as pessoas serem curadas. O Senhor não mudou, Ele pode operar curas divinas ainda neste lugar. Ele pode enviar vidas e serem curadas, porque o testemunho que edifica a nossa fé. Quantas das vezes ouvimos testemunho dos amados irmãos e vemos que o Senhor trabalha em cada vida, e vemos que o Senhor está trabalhando dia após dia, dia após dia. O Senhor vem trabalhando, o Senhor vem falando. Nós que a cada dia mais estamos nos acomodando. Quanto mais fácil fica, mais nós acomodamos. Quanto mais fácil vai ficando, mais nós acomodamos. Porque outrora não existia a internet, e nós estávamos na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos buscando a face dEle e pedindo para Ele falar conosco. Quantas das vezes você não saiu da tua casa pedindo para o Senhor falar contigo? E o Senhor usa a tua palavra, o Senhor tem misericórdia e usa dos teus vasos para falar com as nossas vidas. Ele tem nos chamado como os vasos na casa do Senhor. Somos vasos de barro, porém temos tesouros do Senhor. Nós temos os tesouros do Senhor. Nós carregamos a presença de Deus na nossa vida. E Deus quer nos usar. Glórias ao nome do Senhor. Não somente dentro da casa dele, mas fora também. Saiba que aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Quantas das vezes Deus pode usar você para falar com uma vida que está precisando, e aquela pessoa receber o ânimo da parte do Senhor. Como Ele falou aqui na sua palavra, que impondo as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Glórias a Deus. Nós não devemos temer, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Nós devemos usar a autoridade que Deus nos dá,
através da sua palavra. Porque eu e minha irmã estávamos, há um mês atrás, nós fomos numa conferência que teve numa igreja, que um pregador veio de fora, glórias a Deus. E muitas das vezes Deus tem falado para nós irmos para águas profundas. E lá estava escrito assim: o raso não me serve mais. O raso não me serve mais. Mas muitas das vezes nós estamos no raso ainda. Pode haver milhares de pregação, pode vir pregadores de renome, mas se você e eu não abrirmos o nosso coração para Deus verdadeiramente e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, nada vai acontecer. Se nada mudar, nada mudará. Se eu e você não tomarmos uma posição diante da presença de Deus e buscá-lo como Ele quer, não é como eu e você quer, como Ele quer. Porque a partir do momento que nós recebemos, aqui diz que nós recebemos o batismo, quem crê e for batizado será salvo. Nós fomos batizados e nós cremos, nós vamos ser salvos. Mas também ele diz que os sinais acompanharão aos que creem. Que esses sinais possam acompanhar as nossas vidas. Que esses sinais possam acompanhar nossa caminhada de fé. E que nós possamos ver o Senhor operar e o Senhor agir. Glórias a Deus, Deus poderoso, Deus santo. E que nós possamos entrar na presença do Senhor e pedir para que Ele venha nos batizar com fogo, para que Ele possa nos batizar com fogo. Quando fala em dom de línguas, muitas das vezes você pode pensar que é só falar em línguas. Não. A partir do momento que você está falando em língua, você está sendo edificado. O teu espírito está sendo edificado. Você está sendo edificado quando você está falando em língua. Quando você fala em línguas e há interpretação, aí é uma profecia que você recebe da parte do Senhor. Mas o Senhor quer que os teus usem os dons que Ele deu, os talentos que Ele te deu, que Ele te confiou. O Senhor quer que nós multipliquemos os talentos que Ele nos deu. O Senhor é um Deus que multiplica. Muitas das vezes nós temos feito igual aquele homem que pegou um talento, enterrou e falou: eu vou esconder, e a hora que ele chegar eu entrego. Não. E até o que ele tinha foi tirado. Nós possamos nos apresentar como servos do Senhor e acreditar naquilo que Ele tem a fazer na nossa vida e através de nós. Que nós possamos entrar na presença dEle, em particular, e orar e buscar a face dEle, para que nós possamos receber revelações da parte do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Porque a partir do momento que nós dobramos nossos joelhos e começamos a orar a Deus, Ele se manifesta de uma maneira gloriosa. E quando nós entramos numa concordância em oração, Ele faz milagres, Ele faz prodígios, Ele faz maravilhas. Quantas das vezes nós já não entramos aqui na igreja em oração, pedindo para o Senhor livrar e o Senhor não livrou. Quantas das vezes nós oramos para o Senhor abrir uma porta de trabalho e o Senhor vem pela sua misericórdia e pela sua graça e abre. Nós temos motivos para o adorar, para o glorificar. Quantas das vezes que nós achamos que situações irreversíveis, que o homem diz que não tem mais jeito, ele vai lá e coloca as tuas mãos e dá jeito. Nós temos muitos motivos para glorificar ao Senhor. Glórias a Deus, Deus poderoso. É que muitas das vezes nós nos acomodamos. Para a carne tudo é mais gostoso, tudo é mais fácil.
Pode ver que quando nós vamos fazer alguma coisa do nosso interesse, nós movemos céus e terra para fazer. Quando você quer fazer alguma coisa que é do seu interesse, você incomoda ciclano, você incomoda fulano, mas você faz. Agora, para Deus também não é diferente. Ele tem um chamado na sua vida. Ele nos chamou. Foi uma unção que Ele derramou nas nossas vidas. Você muitas das vezes não pode ter a unção do óleo derramado na sua vida, mas você tem o chamado de Deus. Deus já te chamou, Ele te escolheu, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer que você vá para águas profundas, porque o raso não serve mais. Chegou o momento da igreja se levantar. Os dias são difíceis, mas nós temos a verdade escrita, nós já sabemos o que é verdade. E sabemos que vamos ter tribulação, sabemos que vamos ter dias difíceis, mas também a palavra de Deus nos diz que teremos dia de alegria. O Senhor é conhecedor da nossa vida, o Senhor sabe tudo o que se passa no nosso coração. Saiba que os teus sonhos e os teus projetos, quando você coloca na presença de Deus, Ele vai concretizar. Mas faça aquilo que Deus já colocou na sua vida para fazer, porque Ele tem te chamado, e muitas das vezes você tem virado até as costas para Ele. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Todo mundo vai confessar o Senhor Jesus, acreditando ou não, buscando Ele ou não, todos vão dobrar os seus joelhos e dizer que Ele é o Senhor e Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. O Senhor fala conosco todos os dias o Senhor fala conosco. Como o Senhor fala conosco todos os dias? Você vê quando o sol nasce? Você vê quando dá meio-dia? Ele não te queima? E quem criou tudo isso? Foi o Senhor. Então o Senhor fala contigo todos os dias. A natureza revela a grandeza de Deus. Através da natureza, Deus fala conosco. Através da natureza, Deus fala com o teu povo. Se nós prestarmos atenção, Deus fala conosco através da natureza. Aleluia. Aquele alimento que chega na sua casa, aleluia, glória a Deus. Aquela fruta que você compra, é tudo provisão de Deus. Ele tem cuidado dos seus. Ele não vai nos abandonar. Ele diz que nós vamos viver pela fé. E ainda que a figueira não floresça, Deus está conosco. Ele quer que nós possamos estar mais perto dEle. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E quando a palavra de Deus vem, ela não volta vazia, ela tem um propósito. Pode ser para uma pessoa só que está aqui presente, não importa, mas se a palavra de Deus foi lançada, ela tem um propósito, ela vai cumprir aquilo que Deus a enviou. Deus fala que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Se você e eu estamos na direção dEle, Ele vai cumprir as promessas nas nossas vidas. Nem um tio, nem uma vírgula Ele vai deixar passar. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele foi morto, como relata a palavra. Ele é dono da morte e da vida. Ele vai julgar os vivos e os mortos.
Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Sabemos muito bem disso. Glórias a Deus. Mas que nós possamos quebrantar o nosso coração diante da presença dEle. Que nós possamos, como na passagem diz em João, adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós possamos render essa adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nós possamos adorá-lo, exaltá-lo e glorificar o nome dEle, porque Ele é santo. Quando conhecemos a verdade que está contida na palavra de Deus, temos a palavra que está contida, nós poderemos adorá-lo e prostrar-nos diante da presença dEle e engrandecer o nome dEle. E todas as vezes que nós engrandecemos o nome dEle e entramos diante da presença dEle, nós temos o livre acesso ao trono do Senhor. Nós temos este presente enviado por Deus, que foi Jesus Cristo, que Ele nos deu essa oportunidade, que Ele nos chamou para viver em novidade, que Ele deu o seu Santo Espírito, e nos chamou para ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, e que nós possamos ser diferentes, irmãos, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos ser crente intencional. O que é ser intencional? É orar. Está com vontade de orar? Ora. Está sem vontade de orar? Ora também. Está com vontade de ler a palavra? Lê. Está sem vontade? Lê também. É assim que funciona. Não é como nós achamos. No mundo é diferente. Eu tenho emoção, eu vou lá, faço do meu jeito. Assim que funciona no mundo. Mas dentro da casa de Deus não funciona desse jeito. Funciona o que está escrito. O que Ele tem para a sua vida. Nós temos emoções, muitas, várias. Sempre teremos. Até Ele vir nos buscar. Mas nós devemos ser crentes intencionais. Buscar a face do Senhor. Ter o Santo Espírito de Deus conduzindo as nossas vidas. E podendo ter o fruto do Espírito. Deus vai nos moldando. Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Você vê quando uma pessoa realmente serve a Deus, que ela coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Outrora como ela não é mais. Você pode perceber que ela muda realmente, quando ela se arrepende realmente, ela muda na presença do Senhor. Temos exemplo de Paulo, que Deus o chamou ele como vaso valoroso, porque Deus já conhecia o futuro dele. Deus tem informações que nós não temos. Por mais que você projete o teu futuro, por mais que você esteja o controle da situação, Deus tem informações que nós não temos. Se Ele falar não, é não. Se Ele falar prossiga, vá em frente. Mas nós devemos buscar a direção de Deus, para que Ele venha falar com as nossas vidas, para que nós possamos ver Deus trabalhar nas nossas vidas, e que nós possamos ser aprovados por Ele, porque vai chegar o momento que as nossas obras serão testadas no fogo, e testada no fogo, se não passar, Deus não aprovou. Que nós possamos ser aprovados por Deus, que as nossas intenções e motivações venham ser certas, dirigidas por Deus, porque muitas das vezes nós podemos ter intenções muito boa, mas se Deus
não mandou fazer, não faça. Não faça. Porque Ele vê a intenção e a motivação do coração de cada um. Ele sabe a maneira que você está fazendo. Ele conhece a maneira que você está fazendo. Tudo que você vai fazer, Ele sabe a maneira que você vai fazer. Então que nós possamos nos colocar diante da presença de Deus e ver Ele trabalhar em nossas vidas. Que nós possamos sentir a graça do Senhor no nosso viver, não somente quando estamos dentro da igreja, aonde Deus revela a sua glória, mas que nós possamos sentir a presença de Deus dentro do nosso lar, quando nós caminharmos, que nós possamos conversar com Deus e Ele nos responder, seja nas coisas mínimas que nós precisamos, Ele responde. Para Deus não há impossível. Para Deus, o que para nós é grande, para Ele é pequeno. O que para nós é muito difícil, para Ele é a mesma coisa. Uma dor de cabeça ou um câncer é a mesma coisa para Deus. Para nós, na nossa visão humana, é difícil, mas para Deus é a mesma coisa. Ele tem as suas bênçãos para as nossas vidas. Tudo que veio a existir, já existia no espiritual. Por isso que ele fala, chama a existência o que não existe, porque Ele tem. E como nós chamamos a existência o que não existe? Através da fé. E como teremos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que ouvir a palavra de Deus. Todos os dias. Nós não temos que tomar café, almoçar, jantar, para este corpo estar de pé. Mesma coisa. É o nosso corpo espiritual, é o nosso espírito. Todos os sentidos, 5 sentidos que nós temos físico, nós temos 5 sentidos espirituais. Mas para isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos como. Eu acredito que todos aqui que estão presentes sabem como. É nós que muitas das vezes não deixamos Deus fazer. Porque como que Deus fala conosco? É através da oração. Ele fala para nós dobrarmos os nossos joelhos e orar para Ele, que Ele vai nos responder. Ele vai nos responder através da oração. São pontos cruciais que o Senhor vem batendo na igreja. Pontos cruciais. Você pode ver, irmãos, que todas as pregações, Deus fala em oração. Deus vem falando em oração, irmãos, oração. Todas as pregações. Mas nós temos que viver uma vida conforme a palavra de Deus. Como o irmão falou, esses dias ele pregou sobre oferta. Oferta, irmãos. Aí falar, o irmão já vem falar de dinheiro. Não, não é isso, irmãos. Tem muitos tipos de oferta que você pode apresentar ao Senhor. Há muitas ofertas que você pode fazer na presença do Senhor. E muitos têm feito isso? Não tem, irmãos. Não tem. Eu falo por mim. E eu sei que muitos também não fazem. Deus tem nos ensinado. Deus tem nos dado direção. Nós estamos, como diz, a faca e o queijo na mão, e estamos cortando o dedo. Deus tem falado muitas das vezes, corta a corda, coloca fogo nesse barco, atravessa, e nós vamos, em vez de nós darmos passos para frente, nós estamos recuando. O Senhor está falando em frente à guerra, em frente à luta. Se volte os seus olhos para mim. Não é para correr, é para enfrentar.
Todas as vezes que você não enfrentar o problema, ele vai crescer na sua vida. E você que tem tido problemas, conversa com Deus e os enfrente. Não corra. Se Davi tivesse corrido do gigante, ele não seria o rei de Israel. O gigante foi uma promoção para ele. Se nós estamos tendo problemas, vamos confiar no Senhor. Mas por que você diz isso? Porque Davi recebeu a unção. Ele recebeu a unção. Samuel foi ungir. Ele enfrentou o urso e o leão. Mas ele recebeu a unção. Deus já contara com ele. Deus está contando com nós. A geração de agora é a nossa geração. Todos que têm fôlego, todos que estão respirando. Deus conta com a nossa geração agora, para enfrentar as guerras que tem que enfrentar, para levar o nome dEle, porque Ele já nos deu autoridade. Os sinais continuarão seguindo os que crerem. Nós possamos confiar e crer que o Senhor está conosco, Ele está agindo, Ele está operando em nossas vidas, e que nós possamos a cada dia mais, aleluia, glória a Deus, receber da palavra do Senhor, da parte de Deus, que nós possamos nos limpar a cada dia mais, e receber aquilo que o Senhor tem para conosco, porque eu acredito que o Senhor tem vasos preciosos aqui nesta noite. Eu acredito que o Senhor tem vasos preciosos, aqueles que não vieram também esta noite, porque muitos são chamados, nós temos o chamado de Deus, e Deus tem requerido das nossas vidas, que nós possamos entrar num processo de santificação, de jejum, de consagração, porque o jejum é para mortificar a nossa carne. Muitas das vezes nós jejuamos para receber bênçãos de Deus, mas o jejum é para nós sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para que nosso espírito possa estar sensível ao Espírito de Deus, e que nós possamos receber a palavra de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa fazer milagres, prodígios e maravilhas, e que nós possamos usar o nome do Senhor Jesus, e que nós possamos usar o nome do Senhor como, aleluia, Pedro e João usou na porta do templo Formosa. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. Eles tinham o que? O que eles tinham? O nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos esta autoridade no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não precisa sentir emoção nenhuma. Nós devemos pegar esta palavra, receber da parte do Senhor, e em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. É no nome de Jesus. E que nós possamos a cada dia mais nos render na presença do Senhor, nosso Deus, porque Ele tem querido mais das nossas vidas, e este é o tempo do Senhor, que Ele tem nos chamado, e que nós possamos adentrar no trono da graça, porque nós temos livre acesso no nome santo de Jesus. O véu foi rasgado, e nós temos esse presente. Nós fomos selados com o penhor do Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus, irmãos. Não é qualquer um não, é a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Não é a deuses, é a Deus. Que nós possamos de entrar no trono da graça e ser abençoado pelo nosso Deus, e que Ele possa cada dia mais trabalhar nas nossas vidas, e que nós possamos buscar a face dEle em espírito e em verdade, e que nós possamos a cada dia mais sermos transformados pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
e que Deus possa agir em nossas vidas, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então que a palavra de Deus possa cada dia mais penetrar nas nossas vidas e que nós possamos ser limpos diante da presença de Deus, limpos pela palavra, e nós possamos frutificar cada dia mais em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.